Eu separei 5 dicas que eu acho que são muito bacanas e podem te ajudar demais nessa preparação de reta final para o Ministério Público de Minas Gerais. E sem muita enrolação, eu já vou para a primeira. Nessa reta final, organização é fundamental. Você precisa ter um bom cronograma que estipule como vai ser a sua semana, como será o seu final de semana. E um cronograma razoável, um cronograma possível e que aceite que você faça ajustes posteriormente. Por quê? Porque nenhuma rotina é blindada, não é assim que as coisas funcionam. Mas com base nesse cronograma bem estipulado, bem claro, você vai poder fazer os ajustes necessários com base nos imprevistos que vão acontecer na sua vida até o último dia, até o dia da prova, inevitável. É assim que a vida funciona. Eu coloquei essa dica em primeiro lugar porque ela é fundamental para encaixar todas as que virão posteriormente, tá? Segunda dica: respeite a redação. É muito importante que você tenha consciência do quão fundamental é você pontuar bem em redação num concurso como esse. As margens são muito apertadas, o corte pode ser muito apertado na cidade, na comarca que você optou. Portanto, você não pode ficar protelando, faça muitas redações. E não é simplesmente você fazer as redações. Você tem que ter consciência do seguinte: caso você ainda não se sinta confortável escrevendo redações, você não tem muito hábito da escrita na sua rotina diária, só tem uma forma de você corrigir esse desconforto: com prática. E essa prática vai vir com repetição, repetição, repetição. E o seguinte, eu acho muito importante que você confie no seu professor. Se ele está te passando um esqueminha, estrutura, tem que ser essa estrutura aqui de parágrafos, de linhas, aqui a primeira palavra, os conectivos. Cara, não tenha vergonha de fazer uma redação bem decoradinha, uma estrutura bem simples mesmo. Por quê? Ninguém liga se você está fazendo praticamente 20 redações diferentes com a mesma estrutura igualzinha, mudando apenas algumas coisas. Sabe por quê? O examinador só vai corrigir uma. E a sua redação no dia tem que ser clara, tem que ser organizada. Por quê? O examinador vai corrigir dezenas e dezenas de redações nesse dia. Então, se você fizer uma redação clara e simples, evitando perder pontos, a sua chance de pontuar é muito maior do que se você simplesmente fica protelando, fazendo o mínimo de redações possíveis e focando apenas nas matérias da parte objetiva. Sendo que a prova é como um todo, você vai pontuar em todas as matérias. E a parte de redação é fundamental. Terceira dica: não abandone nenhuma matéria, de forma alguma. Enquanto você tem tempo de estudar, cara, continue estudando. É muito perigoso numa prova que tem, como eu disse antes, margens tão apertadas, que pode ter um corte alto. Por quê? Quando você está fazendo uma prova de nível médio, você não está fazendo a prova para pontuar mais. Você está fazendo a prova para errar menos. E não tem como você prever, isso aqui vai cair, isso aqui não vai cair. Não. Enquanto dá tempo de estudar, estude. Você pode estar na reta final, faltando poucas semanas para a prova, mas todos os tópicos desse edital merecem a sua atenção e precisam da sua atenção. Você não pode se dar o luxo de, por exemplo, eu não estou muito confortável aqui a parte de licitações de direito administrativo. Tô achando essa lei muito longa, eu não quero estudar agora, vou deixar para lá. É muito perigoso, sabe por quê? Porque a prova, como todo mundo bem sabe, é composta de questões fáceis, médias e difíceis. Se você errar uma questão difícil, ok, beleza. Boa parte da sua concorrência também vai errar. É difícil para todo mundo. Mas, se o examinador resolver colocar questões fáceis de uma matéria que você propositalmente deixou de lado, isso vai ser muito doído. Porque aí no momento da redação você, nossa, eu não sabia isso aqui. Aí você vai conversar com outras pessoas, ver que a sua concorrência acertou aquela questão. Isso é muito perigoso, porque as margens são apertadas. Dê o seu melhor e não abandone nenhuma matéria. Por favor, não faça isso. Quarta dica: foco nos seus pontos fracos. Eu já gravei um vídeo aqui no canal, ele está aqui na descrição, falando como eu gabaritei português numa prova. E nesse vídeo eu disseco perfeitamente qual foi a minha estratégia que permitiu que eu conseguisse esse resultado. E um dos pontos dessa estratégia é:
tentar cobrir da melhor forma possível os pontos fracos na reta final. Porque, como eu disse antes, você precisa ter um bom cronograma, você precisa estipular como serão as suas horas de estudo. Por exemplo, se daqui até a prova você tem mais ou menos umas 70 horas de estudo, você vai ter que estipular, tá, eu vou colocar 3 horas aqui, 5 horas ali, porque essa a sua moeda para comprar agora, para comprar a sua nota é o tempo. A nossa meta na prova é o quê? Pontuar da melhor forma possível. E a moeda que você está tendo para comprar esses pontos é o tempo. E nessa reta final, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer suas apostas, as divisões, tipo assim, o orçamento de tempo para quê? Para tentar extrair o máximo possível de nota nessa reta final com o tempo escasso que você tem. E eu acho que um custo-benefício de tempo nessa reta final será o quê? Revisão. Boa parte do tempo você não pode abandonar revisões. Você também tem, se caso você esteja atrasado em alguma matéria, coloque um tempo também, ok, mas faz sentido que você divida mais ou menos um terço desse tempo para focar onde é custo-benefício. Por quê? Se você está muito bem em português, por exemplo, na grande maioria de português, se você está pontuando 90% em português, é muito difícil você transformar esse 90 em 95. Você precisaria dedicar muitas horas para evoluir. Mas se você identificou que tem uma parte no conteúdo que você está pontuando 40, 50%, é muito mais fácil você colocar umas horas nesse tópico, porque para transformar esses 40 em 60, 70, 75%. Talvez com uma ou duas horinhas você consegue elevar sua nota num tópico específico, numa parte específica do conteúdo, e isso vai te permitir acertar as questões fáceis que eu já tinha dito antes, que é o fundamental. Quem quer ser nomeado, quem quer ser aprovado no concurso, tomar posse, não pode se dar ao luxo de errar questões fáceis, porque isso coloca a sua concorrência na sua frente. Não aceite isso de forma nenhuma. Quinta dica: resolva muitas questões da sua banca nessa reta final. Por quê? Não só por uma questão de estudo ativo, uma questão de fixação de conteúdo, não. Você precisa estar muito familiarizado com essa carga, com o cansaço de resolver muitas questões nessa reta final. Se a sua prova tem 50 questões, você precisa estar familiarizado nessa reta final a resolver pelo menos umas 50 questões da banca sem ficar cansado, sem ficar muito desgastado, porque você precisa chegar no dia da prova com uma boa gestão de tempo, com tempo para fazer redação, com tempo de ler com tranquilidade as questões. Talvez os textos podem vir longos na parte de português, talvez algumas questões sejam mais chatinhas, mais trabalhosas, difíceis de entender. Isso você só consegue quando você está resolvendo muitas questões, porque você vai pegando familiaridade e velocidade na resolução. E na reta final é fundamental que você foque nesse ponto também. E uma dica bônus. Montando o roteiro para esse vídeo, eu cheguei à conclusão que eu deveria trazer mais uma dica que eu acho bastante interessante. Não deixe que as notas do simulado abalem o seu emocional. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma certa margem de tempo, você está estudando há 2, 3 meses, né, com 2 ou 3 meses de antecedência para a prova, você ainda tem uma certa margem de ajuste que é interessante, até grande essa margem. Mas quando você está a semanas da prova, você tem que confiar muito na sua preparação e fazer apenas pequenos ajustes. Então, se você quer fazer simulados na reta final, bacana, é válido, para pegar experiência, né, pegar aquele clima de concentração, você se propor, receber as questões, redação naquele tempo delimitado, né? É muito bom você ter essa prática, mas não foque muito no resultado desse simulado. Você não pode deixar que a nota desse simulado de reta final faça com que você fique arrogante, achando que já deu. Não. Se a sua nota foi boa no simulado, ok, parabéns. Mas não deixe isso relevar seu ego. E também não deixe que a nota do simulado te puxe para baixo. Você não pode ficar triste por conta de uma nota de simulado que não foi tão bacana. Não importa. Confie na sua preparação, siga em frente e dê o seu melhor até o dia da prova. Essas são as dicas que eu queria trazer hoje. E ao invés de pedir like, inscrição no canal, hoje eu vou pedir uma coisa diferente. Eu quero um favor seu.
vá aqui nos comentários do vídeo e compartilhe uma dica aqui com os colegas do que você acha que é válido para a reta final. Deixa um bizu para a gente, alguma coisa que você pensou e que pode facilitar essa rotina de reta final, pode elevar a nota dos colegas, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo, tchau, tchau.